A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje aprenderemos uma importante lição que tem como título A Visão do Templo e o Milênio. Texto áureo. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, versículo 3. Verdade prática. O ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. O ultraje aqui nós deveremos entender que é uma ofensa muito grave. Leitura diária. A glória de Deus se manifestou por ocasião da determinação do tabernáculo no deserto. A glória de Deus desceu ao templo de Jerusalém quando o rei Salomão o inaugurou. Santidade é a lei do novo templo. A glória de Javé simboliza a presença de Deus. A glória de Deus se afastou do templo por ocasião de sua destruição pelos caldeus. O Senhor Jesus Cristo é o clímax da manifestação da glória de Deus. A nossa leitura bíblica em classe consta de Ezequiel, capítulo 43, e os versículos de 1 a 9. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade, e eram as visões como o que vim junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito, elevou-me ao átrio interior. Eis que a glória do Senhor encheu o templo. Eu ouvi uma voz que me foi dirigida dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim. E me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. Quando o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos meus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Nesta lição
na lição de número 4, vimos que a glória do Senhor se foi do templo. Já nesta lição, veremos que após a restauração completa da nação de Israel, o novo templo, o novo milênio, será restabelecido a partir de uma nova dispensação. A glória do Senhor estará nesse novo templo. O profeta Ezequiel revela que a glória do Senhor entrou no templo. Ezequiel 43, capítulo 4. E os objetivos da nossa lição é de mostrar a revelação de Ezequiel após a restauração. 2. Identificar o templo do milênio. 3. Relacionar o templo do milênio com a santidade e a glória. Já a nossa pequena introdução, depois das visões e dos diversos discursos contra o templo e contra a cidade de Jerusalém em Ezequiel, os oráculos divinos substituem ameaças e castigos por bênçãos futuras. Estudamos na lição passada a restauração espiritual de Israel, que o profeta anunciou para um futuro distante. Veremos a partir de agora o epílogo da revelação de Ezequiel. É longo e ocupa os capítulos de 40 a 48, mas o registro da volta da glória de Deus aparece depois da descrição do templo, sendo partes das promessas divinas da restauração. E a nossa palavra-chave da nossa lição é santidade. Primeiro tópico, sobre o que vem depois da restauração. Essa parte da revelação de Ezequiel segue o mesmo padrão da sua experiência no início de sua vocação, que ocupa todo o capítulo. 1. A linguagem é a mesma da visão do capítulo 8, quando o profeta foi levado em espírito para Jerusalém e para o templo. O subtópico 1 é a porta oriental do templo. Os capítulos de 40 a 42 descrevem complexos do templo com as suas áreas, espaços e dimensões, mas só no capítulo de 43 e versículos de 1 a 12 que a glória de Deus aparece. Na descrição do templo, Ezequiel é levado à porta que olhava para o caminho do Oriente. 2. 3 observações importantes. Observe que a glória de Deus vinha do caminho do Oriente, quando Ezequiel estabeleceu a incumbência de anunciar a destruição do templo e a queda da cidade de Jerusalém. Ele viu o afastamento da glória de Javé para o Oriente como sinal de sua retirada do meio do povo. O profeta já tinha visto isso na revelação inaugural. A terra resplandeceu por causa da sua glória. Isso faz lembrar a visão do profeta Isaías. A voz, como de muitas águas, é uma expressão metafórica para indicar o grande poder de Deus. Esse ser da visão do profeta, como semelhança de um homem, é o Messias pré-encarnado, visto a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, quando veio ao mundo na plenitude dos tempos. 3. As reminiscências. A comunicação profética e a estrutura dos discursos continuam na mesma forma da atividade profética de antes, ou seja, o profeta é levado em espírito. Segundo tópico, o templo do milênio. Há um contraste entre
o que o profeta viu quando foi levado em visão ao templo de Jerusalém e o que ele vê nessa última visão. Ezequiel não foi o único profeta a mencionar a referida casa, mas é o único a descrever o complexo do templo com abundância de detalhes. Um templo diferente. Que templo é esse? Não aparecem nele peças e utensílios próprios do tabernáculo e do templo de Salomão. Podemos enumerar alguns como a Arca da Aliança, o altar de ouro do incenso, o candelabro, o castiçal e a mesa dos pães da proposição. 2. Dispensação diferente. O último bloco do livro de Ezequiel foca o novo templo, a nova forma de adoração e a partilha da terra santa entre as tribos de Israel. 3. Um ritual diferente. Sem a Arca da Aliança, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais dirá a Arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, isso não se fará mais. 4. Como explicar os sacrifícios do milênio? O ponto crucial da visão de Ezequiel é a descrição dos sacrifícios. No sistema levítico, visto que o Senhor Jesus já cumpriu toda a lei. Uma síntese da nossa lição é que no novo templo não haverá a Arca da Aliança. Seus sacrifícios serão um memorial, pois é uma nova dispensação. Terceiro tópico, a santidade e glória. A glória de Deus volta ao templo. O Espírito levou Ezequiel para o átrio do interior do templo, como havia feito anteriormente. Vimos isso na lição 4, mas nessa ocasião a situação do templo e dos seus adoradores era de completa apostasia, como prática abomináveis. 2. A identidade do guia celestial. Na sua visão, Ezequiel viu o interior do templo, um personagem, diz o poeta, um homem se pôs junto a mim. Pelas características, tudo indica se tratar do anjo do Senhor, que é o próprio Javé, pois ele fala em primeira pessoa. Isto é, nesse lugar do seu trono e no lugar das plantas dos seus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel, para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo. Como na revelação de Moisés no Monte Sinai, a manifestação do anjo do Senhor. 3. Santidade para sempre. Assim como a idolatria foi erradicada definitivamente no meio do povo de Israel durante o exílio da Babilônia, do mesmo modo todas as abominações e prostituições desaparecerão do meio do povo. E uma síntese é que a glória e a santidade estarão para sempre no novo templo. E uma pequena conclusão da nossa lição é que o chamado de Ezequiel para o ministério dos profetas aconteceu pela visão da glória de Deus. É assim que o livro começa, cuja visão ocupa todo o capítulo 1. Outra vez, ele foi levado em visão para Jerusalém, quando testemunhou as abominações no interior do templo, razão pela qual a casa de Deus foi destruída. O retorno da glória de Deus acontece depois da restauração espiritual de Israel. No novo templo que Deus mostrou a Ezequiel em visão. O vocabulário da nossa lição é epílogo,
O que quer dizer epílogo? O resumo da ação, desfecho, fecho ou final. Reminiscências, imagem lembrada do passado, o que se conserva na memória. Revisando o conteúdo. Primeira questão: qual a intenção do Espírito Santo em relação ao retorno da glória de Deus? Quais as peças e utensílios ausentes no templo de Ezequiel que podemos enumerar? O que profetizou Jeremias sobre a Arca da Aliança? O que significa retorno da glória de Deus? Qual é a lei do novo tempo? Que lição maravilhosa foi essa, meus queridos irmãos? Fique com Deus e conte sempre com as minhas orações.